Olá, cheguei, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 21 de maio de 2022. E até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, que vive e reina em nossas vidas para sempre. Amém, meus amados? Vamos então ler o livro de Ezequiel. Capítulo 13, eu vou ler a partir do capítulo 1. Antes de ler, eu vou fazer uma breve explicação sobre esse profeta Ezequiel. Ezequiel, ele era filho de Buzi ou Buzi, tá? Era sacerdote, ele era de uma linha sacerdotal, ele foi criado para ser um sacerdote. Geralmente, um sacerdote começa a ficar próximo do templo e aprender as leis cerimoniais do templo com 25 anos mais ou menos, mas ele assume o papel de sacerdote aos 30 anos. E a gente vê que Jesus também começou o ministério dele com 30 anos. Então você imagina que Ezequiel estava em Jerusalém, estava sendo preparado para ser um sacerdote, para servir no templo, e de repente veio aí, o exílio babilônico. Ele foi levado cativo aí, junto com cerca de 10 mil homens. Eram pessoas pensantes, pessoas com habilidades para servir lá na Babilônia. Era o exílio babilônico. E esse exílio durou 70 anos. Teve gente que foi e não voltou. Teve gente que nasceu no exílio e morreu no exílio. Teve gente que foi para o exílio, passou pelo exílio e saiu do exílio, como foi no caso do nosso profeta Daniel. Saiu do exílio. E Ezequiel aí, com 25 anos, foi para o exílio. Com 30 anos, que era o período que ele serviria no templo como sacerdote, ele passou a profetizar. Deus usa Ezequiel com 30 anos e fala: filho do homem, e começa e dá uma visão para ele do reino de Deus, uma visão sobrenatural, uma visão assim do trono de Deus, para tirar também aquela coisa de que Deus só se manifestava no templo. Aí ele tem uma visão fora do templo de Deus, fora do templo, Deus no meio do cativeiro. Ezequiel pregou no meio do exílio, no meio dos exilados, enquanto Daniel estava na corte. Ezequiel estava no meio do povo exilado e teve que profetizar para aquele povo. E Deus usa Ezequiel assim de formas diferentes, de formas que a gente mal consegue compreender, porque as visões são visões difíceis. É Ezequiel que fala dos ossos, do vale dos ossos secos. Ezequiel tem muito, é um profeta que a gente fala assim, profeta das visões. Você veja que Calvino, ele fez apontamento a 12 capítulos só de de Ezequiel. Depois ele parou de escrever sobre Ezequiel. E Lutero também se dizia que era muito difícil interpretar o livro de Ezequiel era muito difícil, e é difícil para a gente também. No entanto, que a gente quase não estuda Ezequiel quase não é pregado, quase não é estudado. Ezequiel é um livro selado, porque ele se divide em duas partes. Ele se divide em profecia e ele se divide em escatologia também. É tanto que tem visões dele que o apóstolo João usa lá na ilha de Patmos, quando está escrevendo Apocalipse. Então a gente vê aí o que foi Ezequiel. Ezequiel foi um profeta aí muito usado por Deus. Ele falou do que ia acontecer, falou que Deus ia pesar a mão, e ele traz também uma mensagem de esperança para o povo que estava ali no cativeiro, tá? Então aí vamos começar a ler aqui. Veio para mim a palavra do Senhor dizendo, aqui eu estou falando aqui, olha, o que Deus falou para Ezequiel, profecia contra os falsos profetas. Veja bem, tipo assim, Ezequiel, você vai profetizar contra os falsos profetas. Você vê que falsos profetas toda a vida existiu. Lembra aí do profeta de Mamon, que recebia para profetizar contra Israel?
recebia para profetizar. Então aí ele fala, profetiza sobre os falsos profetas. Aí eu vou começar a ler aqui no 13. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando, exprimem como dizem o que lhes vem do coração. E a palavra da Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, né? Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem os próprios espíritos sem nada ter visto. Olha que coisa séria isso aqui. Assim diz o Senhor, quando o Senhor, eu vi isso quando o Senhor não está vendo nada, não está mostrando nada. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsiste a brecha, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas, adivinhações mentirosas, o que dizem. O Senhor disse, quando o Senhor não enviou. E espera o cumprimento das palavras, atrapalha as pessoas, que as pessoas ficam esperando aquilo que o profeta profetizou, quando Deus não falou nada. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. O que Deus está falando? Eu não falei, vocês estão falando que eu estou falando uma coisa, e eu não falei nada disso. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Aqui fala, olha, eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Eu sou contra essa atitude. Profetiza sobre eles, porque eles estão enganando o povo. Gente, isso é coisa séria. Eu vou fazer aqui um apontamento nessa palavra aqui no versículo 2, 13:2, que fala assim, ó, filho do homem, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem. Quando Deus fala filho do homem aqui, ele não está querendo dizer o que lá no Novo Testamento, em João, fala assim, filho do homem. Quando ele fala filho do homem, ele está falando de Jesus. Só que aqui não é Jesus, esse filho do homem, você vê que esse homem, ele está minúscula. Ele está falando aqui, Deus está falando para Ezequiel assim, para ele ficar no lugar dele, porque eu sou Deus, eu estou em glória, eu sou um Deus, eu mando aqui, faço, desfaço, tenho autoridade sobre todas as coisas da terra, sobre as leis, todas as leis da natureza, eu sou Deus. Você é filho do homem, você é pó. Você é filho do homem, você é pó. Então, para que, como Deus deu muitas visões para eles, falou muitas coisas para Ezequiel, para que ele não se engrandeça. Então, Deus fala mais ou menos, gente, cerca de 93 vezes essa palavra, filho do homem. Lembrando sempre ele que ele é filho do homem. Ele é o quê? Ele é pó, como eu e como você. Porque Deus usa o profeta em última instância. Deus tenta falar com o povo dele de tudo quanto é forma. Quando não ouve, quando o povo não dá ouvido, ele levanta um profeta. Então ele levanta um profeta não para engrandecer o profeta, embora eles apareçam na Bíblia, a gente lê e é uma bênção na vida da gente. Mas ele levanta um profeta por conta das ovelhas, porque ele tem misericórdia do povo dele. Então ele levanta uma pessoa e essa pessoa geralmente acaba passando por uma vida de sofrimento, porque eles sentem na pele o que é a profecia, o que Deus quer falar com o povo, eles sentem na pele isso e é sofrimento mesmo, mas é porque Deus se preocupa e tem misericórdia das ovelhas, que somos nós. Então Deus levanta aí um profeta. E aqui fala dos falsos profetas, as pessoas que profetizam coisas, falam coisas dentro da igreja, dentro da casa, porque não precisa estar na igreja para você receber um profeta, para vir um profeta falar com você. Coisas que Deus não falou. Deus não está falando nada disso e as pessoas estão falando coisas, diversas coisas. E já aconteceu comigo. Uma vez eu estava na igreja e eu estava chorando muito porque tinha acontecido algo muito triste. E eu estava chorando bastante. Eu fui na igreja assim, em prantos.
E eu estava chorando, mas era uma causa específica. Eu tinha perdido uma pessoa que a gente gostava muito e aquilo estava me doendo demais. Eu fui para a igreja e uma irmã se compadeceu. Tá vendo aqui quando falo do coração? Se compadeceu comigo também. Foi aquela coisa assim, ela ficou com dó. Ela me viu chorando demais, ela quis me agradar de alguma forma. E ela falou uma profecia para mim que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Foi uma profecia vinda do coração, não foi para maldade dela, mas foi uma profecia assim que não tinha nada a ver. Sabe quando eu estou chorando por causa do sofrimento que eu estava passando, de uma perda, e ela falou, olha, na sua casa Deus vai restaurar isso, 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 para eu ficar calma. Gente, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo comigo. Então assim, uma falsa profecia. Não tinha nada a ver. E aconteceu também, e não faz muito tempo isso, foi na época da Covid. Eu conheço uma mulher, meio que parente nossa, assim. O esposo dela ficou muito doente de Covid, muito doente mesmo. Ele teve toda todos os cuidados necessários, foi feito de tudo, aquela movimentação de prona que fala de colocar de bruços a pessoa para tentar respirar melhor. Ele recebeu todos os cuidados que ele podia receber. E a esposa pranteava muito, chorava muito, mandava mensagem para a gente, para os pastores, para uma igreja, para outra igreja. Porque quando chega o desespero mesmo, as pessoas vão mandando mensagem para todas as igrejas, para estar entrando em oração. Eu não sou da mesma igreja, me procurou para estar entrando em oração. É lógico que a gente vai orar, mas é lógico que a vontade de Deus é que vai ser feita. Então aí um profeta levantou, era profeta da igreja, levantou, não sei de que igreja, nem sei se era da igreja que ela era membro, falou assim para ela: Deus está fechando a cova aberta do seu esposo, está fechando a cova e o seu esposo vai sarar e ele nem sequela vai ficar. Gente, dali 4 dias o esposo morreu. E ela ficou muito triste porque ela se apegou no quê? Naquela profecia. E a palavra não se cumpriu. Por que ela não se cumpriu? Porque Deus estava quieto, Deus não estava falando nada. Deus ia levar aquele homem. Por que Deus ia levar? Eu não sei, era um homem de Deus, era um homem que prestava a Deus, que estava ali nas obras de Deus, era um homem muito religioso dentro da igreja, prestativo. Era uma bênção de homem, na verdade, era um homem maravilhoso, mas Deus quis para si. Então aquela profecia foi uma profecia que atrapalhou a vida dela, mexeu com a fé dela, porque ela falou assim, mas eu ouvi isso de um profeta de Deus, e Deus foi lá e recolheu meu esposo. Não é culpa de Deus. O profeta se compadeceu com ela, né? O coração também entrou, né? Aquela emoção entrou e a pessoa profetizou algo que Deus estava quieto, e isso acontece muito nas igrejas. As pessoas falam as coisas, isso vai acontecer, isso em cima do púlpito, embaixo, entre as ovelhas, um sai daqui, vai para ali e fala, eis que te digo isso, isso e isso. Quando Deus está quieto, Deus não está falando nada, Deus está quieto e a pessoa fala isso. Olha só o que aconteceu aqui, eu vou aproveitar e vou falar aqui, na palavra, olha como isso é sério, esse negócio de profecia é sério. Em Jeremias foi contemporâneo também de Ezequiel. Ele fala assim, porque quando teve quando Nabucodonosor veio, né, com o Império Caldeu, né, veio para levar cativo a tribo de Judá, porque as 10 tribos de Israel, a tribo norte, já tinham sido levadas pelos assírios. Só tinha as outras 2 tribos a ser levada, que era a tribo de Judá. Então, o rei Joaquim, ele negociou, ele se entregou, ele ouviu a voz, ele se entregou, ele foi levado. E o que aconteceu com ele? Ele libertou. O Nabucodonosor foi lá e libertou o rei Joaquim, libertou o povo dele, tirou do cárcere e libertou. Porque ele se entregou, ele não foi aquela pessoa que brigou, falou, não, eu não vou. Agora aconteceu com o rei Zedequias. Olha só que coisa séria você ouvir um falso profeta. No mesmo ano, no início do rei Zedequias, o rei de Judá, isto é, no ano 4º do 5º mês do mês, Ananias era um profeta, tá? Ananias, filho de Azur, o profeta de Gideão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo,
assim fala o Senhor dos Exércitos, coloca o nome de Deus, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Isso ele profetizando. Dentro de 2 anos, isso aí vai acabar, eu vou quebrar o jugo, porque o profeta entrou lá com o jugo aqui no pescoço e ele foi lá e quebrou. Aí depois, então aqui no 5. Então, respondeu Jeremias, porque Jeremias entrou lá, fala com o jugo, falando para ele: olha, vocês vão ser escravo, entregue-se, porque antes escravo vivo do que vocês mortos. Eles vão lá, ele vai lá com esse jugo e fala: vocês estão assim, olha, tá vendo esse jugo? Representa o que vai acontecer com você. É um tipo de uma canga que fala canzis, né, que coloca em animal mesmo. Aí então, olha, respondeu Jeremias, o profeta. Respondeu Jeremias, ao profeta Ananias, na presença de todos os sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias ao profeta: Amém, assim faça ao Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, para que profetizaste e torne ele a fazer da Babilônia e este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti, a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste, contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só cumprir-se-á a palavra. Será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou o canzis que estava no pescoço, de Jeremias. O profeta o quebrou e falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, falou, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou o canzis sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a essa palavra do Senhor: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, porque era um canzis de madeira, mas em vez deles farei canzis de ferro, porque assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pulsa o pescoço de todas as nações, para virem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Olha só, Jeremias entregou. Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Aí, a questão de falsos profetas. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o povo. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Olha o que aconteceu aí com o falso profeta. E por que Zedequias ouviu o falso profeta? Porque ele ouviu, ele não se entregou. Sabe o que ele fez? Ele foi tentar fazer uma aliança com o Egito, tentar fazer uma aliança para fugir de Nabucodonosor. E esse falso profeta morreu. E sabe o que aconteceu com Zedequias? Porque ele não quis se entregar. O que aconteceu com ele? O rei Nabucodonosor ficou sabendo dessa tentativa de negociação com o rei do Egito, e ele invade Jerusalém. Ele pega o rei Zedequias. Eu até anotei aqui a parte, gente, mas eu acho que vai ser difícil encontrar, porque eu fui naquela correria. Mas aqui, Joaquim se entrega ao rei de Judá no 37º ano do cativeiro. Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, ele estava lá no lugar na Babilônia, o rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim. Quer ver, quando o Joaquim se entregou,
Dali a pouco, Nabucodonosor libertou o rei Joaquim e fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os reis que estavam consigo na Babilônia, porque ele obedeceu, ele ouviu a voz do profeta, se entrega, ele ouviu e se entregou. Zedequias não ouviu, ele ouviu o profeta do outro, porque era mais interessante a proposta do outro profeta. Não se entrega, porque daqui 2 anos, tudo que ele tirou, todos os utensílios que ele tirou do templo, vai voltar para o templo, vai ser derrotado. Ele quis ouvir aquela profecia, não quis ouvir a verdadeira profecia de ser escravo. O que aconteceu com ele? Zedequias, ele foi perseguiu o rei Zedequias, a tropa de Nabucodonosor. O alcançou nas campinas de Jericó e todo o exército deste se dispersou. Quem estava junto com Zedequias, deu linha na pipa, foi embora, deixou ele lá e o abandonou. Então tomaram preso e o fizeram subir à terra da Babilônia, a Riba, na terra de Amate. E este lhe pronunciou a sentença: matou o rei da Babilônia os filhos de Ezequias. Eu vou explicar aqui. Eles pegaram Zedequias, o rei da Babilônia pegou Zedequias, pegou os filhos dele fugindo, porque quando ele viu que não tinha jeito, ele tentou fugir, porque quando é assim acontece isso, né? O rei dá um jeito de fugir, larga todo mundo, e os soldados também largaram o rei, tipo assim, fica aí, tá? Tô indo embora, tu vai morrer mesmo, eu tô indo embora. O rei chegou lá, o rei Zedequias estava lá com os 2 filhos dele. Nabucodonosor falou: quem são seus filhos? Abre o olho dele. Abriu os olhos dele, pim, pim, matou os 2 filhos. Os 2 filhos dele. E fizeram com ele, vazaram os olhos dele. Dizem que foi com uma brasa quente ou com ferro quente, uma brasa. Vazaram os olhos do rei Zedequias. E ele, a última visão que ele teve em vida foi a morte dos filhos. A última visão que ele teve, a morte dos filhos. E o que aconteceu com ele? Ele foi levado, Zedequias tomou as 2 cadeias de bronze, levou à Babilônia e conservou no cárcere até a sua morte. Não era mais fácil ele ouvir o profeta falar para ele se entregar? Que era um profeta de Deus? Aí veio um profeta com mentiras, falou mentiras, e ele aí, acabou que ele perdeu os filhos, perdeu a vida, perdeu o reinado e foi levado cativo. E o que da onde partiu disso? Falsa profecia. Pessoa sendo usada para profetizar, falando coisas que Deus mandou falar, quando Deus não falou nada, quando Deus está quieto, está na dele, vamos dizer assim, e as pessoas vêm falando coisas do coração, movida pela emoção, ou porque quer ser espiritual demais. Porque quando a pessoa começa a entregar isso, entregar aquilo, eu já cansei de ver pessoas falando assim: vamos em tal lugar porque tem um rapaz lá, tem uma mulher lá, que olha, ela profetiza, ela entrega as coisas assim. Gente, isso é um perigo, porque isso não quer ser mais espiritual que o outro. Às vezes a pessoa faz isso para se considerar ou ser considerada uma pessoa mais espiritual, e isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque Deus não mede você pelas profecias que você faz. Deus mede você pela sua conduta com Ele, com a sua fidelidade a Ele, com a sua obediência a Ele. Não por você estar profetizando. Se Deus mandar você profetizar, se for de coração, a gente entrega para a pessoa. Eu já entreguei algumas coisas também, mas morrendo de medo. Eu entreguei, mas assim, Deus, graças a Deus, estava tudo certinho, era Deus mesmo falando comigo e eu entreguei. E foi com essa mulher, inclusive, que perdeu o marido antes disso. E tudo que tinha falado aconteceu na vida dela, mas eu entreguei e falei: ai, Senhor, que seja do Senhor mesmo, porque se não for, então o Senhor desfaça tudo agora, porque eu não quero ser motivo de uma ruína na vida dela, porque acaba sendo uma maldição na vida dela. Quando não é Deus que entrega, acaba sendo uma maldição, porque a pessoa fica esperando uma coisa que não vai chegar. Aí eu vou falar para vocês também uma coisa. Ezequias quer dizer Deus fortalece ou Deus fortalecerá, que foi uma coisa assim muito importante, né? O nome dele, porque o nome dele diz tudo que ele passou, porque foi coisas assim. Você imagina Deus pedir para ele fazer um pão com esterco para comer. Você imagina isso? Até isso ele passou. E ele falou assim para Deus: Deus, na minha boca eu nunca comi nada que fosse abominável, que fosse ruim. Aí Deus aliviou para ele: então tá, então não vai ser esterco de homem, tá?
Ele falou assim, então tá, então coloca esterco de boi, de gado, para amenizar a situação. Porque para mostrar o que ia acontecer com Israel na desobediência. Então o livro de Ezequias, do profeta Ezequias, é um livro que tem muitas visões, é um livro difícil de ler, muita simbologia, muita palavra escatológica, mas é um livro assim, para ser lido com muita calma, muita calma nessa hora, porque é um livro difícil, as pessoas acabam pulando. Quando chega na hora da gente pegar esse livro para estudar, a gente fala, ai Senhor, me dá graça, me dá muita graça para entender isso, porque são visões seladas, são visões escatológicas, mas que servem para a vida da gente e é uma bênção para a gente corrigir isso aqui. Cuidado e não caiam. E quando a pessoa fala demais, toma cuidado. É aquela coisa assim, nossa, mas Deus fala tanto da sua vida com você, da minha vida para você, e por que não fala comigo? Eu estou orando, estou jejuando, estou pedindo, por que Deus não fala comigo? Só fala com você da minha vida, porque já aconteceu também isso comigo. A pessoa toda hora me trazer uma coisa. Eis que Deus manda te falar, eis que Deus está falando isso com você, isso com você. Gente, olha, eu também já passei por umas boas nisso aí, viu? Cuidado, seja sua mente cativa de Deus, preste atenção em Deus, porque Deus vai falar com você, vai falar na palavra com você, e você vai sentir que é de Deus no coração, e você vai obedecer, você vai ser obediente, porque aqui fala, quando Deus fala com Ezequiel, ele fala assim, olha Ezequiel, você vai pregar por um povo terrível, você vai pregar por um povo, olha, não está aqui, mas ele fala assim, você vai pregar por um povo desobediente, um povo rebelde, um povo difícil de lidar, um povo que gosta de contenda, que gosta de rebelião, que gosta de rebeldia. É com esse tipo de povo que você vai lidar. Sabe quem eram esse povo? Israel. Era esse povo. Será que hoje nós não somos esse povo que Deus está falando aí? Olha, cuidado, que vocês estão falando com um povo rebelde, um povo difícil de lidar, um povo que traz aí problema, que gosta de entrar numa confusão. Então, que a gente possa examinar os nossos corações, que a gente possa receber profecias realmente de Deus. Não use sua boca para falar coisas que não é de Deus. Antes fique quieto, é melhor quieto do que falar mentira e deixar uma pessoa esperando uma profecia que não vai acontecer quando Deus está quieto. E deixa eu te falar uma coisa muito séria, nós vamos pagar, nós vamos ter que responder pelas nossas atitudes e pelo que nós falamos também, tá? Então o que você fala aí, que você não tem certeza que é verdade ou não, que Deus não falou, Deus está quieto e você está falando, enquanto Deus não te deu essa visão, não te deu essa palavra, isso vai ter um preço também. Então cuidado com as suas atitudes, porque isso vai ter preço. Cuidado com o que você fala, porque isso vai ter preço, vai ter preço. E eu vou aumentar uma coisa, cuidado com o que você posta, porque isso vai ter preço, porque eu recebo às vezes postagens de pessoas falando assim, leia esse Salmo 10, não sei quantas vezes por dia, repasse essa mensagem para 10 pessoas, que no final de tantos dias você vai receber uma benção tal que você não vai acreditar. Gente, isso não é para ter no nosso meio, vamos prestar atenção no que você posta, porque isso também vai ter preço, isso não está no nosso meio, isso é uma coisa de novena, isso é quase que praticamente uma coisa, não é a fé que a gente professa. Como assim? Eu vou ler 10 vezes esse salmo ou essa passagem, vou passar para 10, 15 pessoas e no quarto ou quinto dia eu vou receber uma bênção. Isso é falsa profecia aí, ó, tá vendo? Falsa profecia do mesmo jeito, não tá falando, mas tá chegando no coração da gente, tá chegando na vida da gente. Quando Deus tá quieto, Deus não tá falando nada, Deus não tá nesse meio, Deus não tá nisso aí. Amém, irmãos? Que vocês possam ter entendido isso aí, eu sei que vocês entenderam, mas que isso, aprenda isso aí, saiba discernir, tenha entendimento das coisas, busque a Deus. Você quer Deus falar? Leia a Bíblia. Mas você quer Deus falar alto? Leia a Bíblia alto, grita a Bíblia, porque Deus vai falar com vocês. Amém? Eu sei que Deus usa seus profetas nessa terra, mas cuidado, porque Deus usa muita gente, estão se fazendo usar para ser mais religioso, para ouvir o que você quer ouvir, para consolar o seu coração, e às vezes você não precisa disso, você precisa chegar mais a Deus, e você vai ver a bênção que vai ser quando você ouvir Deus falar no seu coração.
porque Deus entrega diretamente para você o que você precisa ouvir. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês, meus amados. Amém.